Queridos amigos, estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa de Deolindo Amorim, seu idealizador encarnado e fundador, e naturalmente continua à frente dos nossos trabalhos, junto a Jorge Andréa, que é o nosso presidente de honra. Desejamos, Mestre Jesus, te pedir que continues a fazer verter bênçãos de luz, de paz, de engrandecimento por sobre todos os nossos mentores queridos que trouxeram e haverão de continuar a levar o ICEB à sua destinação de luz, de paz, de divulgação do teu evangelho. Graças te damos hoje e sempre por aqui estarmos na condição em que estamos. Agradecemos-te, Mestre, e a todos os mentores, a Maria, aos nossos anjos da guarda, todo o apoio, toda a força que estamos recebendo para darmos continuidade à tarefa do ICEB, muito especialmente Jesus nesta hora. Nós renovamos o pedido de nosso pequenino coração para que continues a verter bênçãos de resiliência, de resignação, de paz, de luz e de fortalecimento a todos os nossos irmãos que enfrentam duras provas e expiações em todos os cantos do planeta que tão amorosamente diriges. Muito especialmente Jesus, verte por sobre nosso querido irmão, companheiro e amigo Denizar de Souza, que mais uma vez vem até nós, para nossa alegria, trazer o fruto de suas reflexões, de seus estudos, de seus aprofundamentos. Guarda-nos todos na tua paz e na tua luz e concede-nos, Jesus, abertura em mentes e corações para melhor usufruirmos de toda a grandeza que certamente estará à nossa disposição neste estudo. Fica conosco, graças te damos, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, como nós já adiantamos, Denizar de Souza está mais uma vez conosco aqui para nos trazer um tema dos mais interessantes. O Denizar é bacharel em Ciências Sociais, é bacharel em Psicologia, é mestre em Sociologia da Educação, professor e escritor, tem ensaios de espiritualidade e cultura contemporânea, também tem Em Busca do Ser Integral, que é outra obra sua, e Construindo a Paz. Foi assessor parlamentar de 2003 a 2007 no Congresso Nacional, é pesquisador nas áreas de educação integral, cultura da paz, psicossociologia do cotidiano, práticas integrativas em saúde, no SUS e no setor privado, é fundador do curso de pós-graduação em educação integral Lato Sensu, voltado para professores, pedagogos, orientadores educacionais, educadores e profissionais pesquisadores dessa área. Expositor há 30 anos no Brasil e no exterior, é produtor, apresentador e diretor do programa de TV Sinais da Evolução pela TV Brasília, canal 6, semanal, sinal aberto, filiada à Rede TV, e pela Band Bahia, de 2003, nesse caso, a 2007. Apresentador e diretor do programa de TV Observatório do Trabalho, na TV Suprem, canal fechado semanal. E expositor do ICEB, com muita alegria para nós, e nosso amigo também, que nós saudamos mais uma vez, na certeza de que vamos estudar e aproveitar muito. Denizar nos traz aqui o tema de hoje, Gênese orgânica e espiritual, lacunas e paradoxos nos modelos criacionista e evolucionista. Somos todos ouvidos, querido amigo. Então, novamente, eu quero dar o meu cordial boa noite, com a melhor acolhida fraterna a esta nossa presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil,
nossa professora doutora Nádia. Quero cumprimentar de uma maneira direta e especial o meu querido amigo, professor César Reis, nosso presidente de honra e que mora no coração de todos nós aqui, eu já declaro. Quero cumprimentar a professora Rosa e Luiz Martins, professora doutora Rosa da universidade. Quero cumprimentar a Dalva, seu esposo, enfim, a É o todos os Aldemir. a todos e o Carlos também, que está aqui, sem o qual essa apresentação teria muitas dificuldades de acontecer. Eu agradeço o apoio dele e a todos que generosamente nos acompanham pelo canal do YouTube, né, e que nos acompanharão quando o conteúdo estiver todo gravado e editado. A todos, muito obrigado. Nosso abraço fraterno. Então, nós vamos iniciar. Trata-se de um trabalho intitulado Gênese Orgânica e Gênese Espiritual, particularmente influenciado pela obra de Allan Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições, notadamente a obra de caráter mais científico, mais voltado à ciência do grande sistematizador do Espiritismo, Allan Kardec. E dentro da gênese orgânica e espiritual, e aí, portanto, estamos falando gênese, a origem dos organismos biológicos, no aspecto orgânico, e se falamos gênese espiritual, ousamos ir muito longe e, ao longo do curso das 4 aulas, tentar entender a origem do aspecto espiritual da vida. Dentro dessa temática geral, desse grande guarda-chuva temático, nós temos hoje, na aula de hoje, a apresentação sobre lacunas e paradoxos. Lacunas, portanto, faltas, elos perdidos, lacunas a serem explicadas e paradoxos, contradições, tanto no modelo criacionista, portanto, modelo bíblico da criação, quanto no modelo evolucionista. Nos dois lados, vamos estudar lacunas e paradoxos. Dizer que esta aula de hoje, na sequência das aulas, vai ser a aula que nós chamaremos de o núcleo duro, a parte mais difícil do nosso trabalho, porque nós vamos ter que entrar, para que a sequência faça sentido, em aspectos da biologia e de uma biologia do 19, né? Uma biologia darwiniana, uma abordagem evolucionista materialista, para que a gente possa entender as contradições desse modelo e depois colocar mais adiante a biologia mais contemporânea, esta sim, a biologia molecular, a biologia dos genes e do código genético humano, do genoma, em diálogo com a espiritualidade. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Mas a aula de hoje vocês vão ter que administrar conosco e comigo aqui a dor e a delícia de estudar uma biologia muito arraigada às leis biológicas mais antigas do 19 e completamente materialista. Aí nós vamos entender onde é que estão as lacunas e os paradoxos desses dois modelos. Então, eu vou pedir ao meu amigo Carlos que comecemos a liberar os slides para que a gente possa entender o tema. Então, o título da aula, Lacunas e Paradoxos, não é? Vazios e contradições dos dois modelos, não é? E podemos ir para a primeira lâmina, primeiro slide aí com conteúdo. Então, o que acontece? Bom, vejam que aí está colocado na forma de pergunta, né? Mas, de fato, há uma situação de antagonismo de paradigmas. Até hoje, criacionismo e evolucionismo pouco dialogaram.
Em países como Estados Unidos da América do Norte, é motivo de dissensão política. Há estados da grande federação norte-americana que são criacionistas por lei e aprovaram leis para proibir o ensino do evolucionismo. E o criacionismo e o evolucionismo são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda, mas postos em confronto aberto. Mas aqui eu coloquei na forma de pergunta, e vocês vão ver que, de fato, o criacionismo bíblico ele não consegue conciliar com o evolucionismo darwiniano. Então, nós vamos ver aqui de lado a lado como é que eles se sustentam, né? Quando você vai para o Velho Testamento, você encontra no Gênesis, que é o livro primeiro do Testamento Antigo, que você tem o Gênesis, os profetas, Deuteronômios, e segue, né, até culminar com o Novo Testamento, o Gênesis, Números, que é mais um livro do Velho Testamento, né, os profetas, mas Gênesis é o primeiro. E a narrativa bíblica é muito clara, não é? Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele se arrependeu. E o primeiro princípio do criacionismo é as espécies foram criadas prontas, acabadas e separadas. Então, cada espécie já surge pronta, completa. E é importante dizer que a data que se põe é 4.000 anos antes de Cristo, o que dá 6.000 anos da nossa era, segundo a crença bíblica, né? Então, a essa altura, vocês já viram que todos os fósseis que foram encontrados, sejam de répteis, de dinossauros, de primatas, os cérebros, os esqueletos, né? Recentemente foi encontrado o esqueleto de uma menina da espécie Australopithecus afarensis, uma menina que tinha 12 anos e ela é encontrada, o esqueleto dela, e tem somente a data de 3 milhões de anos. Isso foi encontrado na África, num país central da África, tem coisa de 10 anos isso, e a revista Nature publicou na capa, né, o esqueleto dela, porque ela morreu afogada em uma das enchentes e estava entre as rochas o esqueleto completo de uma menina da espécie Australopithecus afarensis, né, que é muito anterior aos sapiens. Então, no criacionismo não tem isso, as espécies surgem prontas, não há evolução, acabadas e separadas. Aí, quando você vai para o lado do evolucionismo darwiniano, utilizando-se o modelo da física, né, o universo tem 14 bilhões de anos, no famoso Big Bang, a grande explosão originária. No lado criacionista, há uma coisa muito curiosa. O Gênesis bíblico fala que somente ao homem foi atribuída uma alma eterna. Não sei se sabem disso, mas a alma eterna não é prevista nos animais, na narrativa bíblica. Somente ao homem é atribuída uma alma eterna por Deus, não é? Do outro lado do evolucionismo, ainda com a data da Terra, agora a Terra 4,5 a 4,8 bilhões de anos, aproximadamente 5 bilhões de anos é a idade do planeta, e os senhores devem pensar o que aconteceu se tem 5 bilhões de anos a Terra, nos 9 bilhões de anos que antecederam, o que é que se deu, o que é que aconteceu, é muita coisa, e tem muita história antes da própria Terra, né? Bom, no criacionismo bíblico, o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é como se o homem fosse um protótipo divino, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Alguns melhores teólogos disseram, não, o homem foi criado à imagem, mas a semelhança cabe a ele obter. E a imagem seria arquetípica, né? Outros teólogos disseram, não, não é o homem no formato físico, é a sua alma. E vai melhorando a situação, mas na visão bíblica, no texto bíblico, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Do lado evolucionista, ao invés dos 7 dias da criação bíblica, você tem as eras geológicas.
Mas tem um período imenso em que o planeta era uma bola de fogo e foi se compondo as camadas rochosas. Outra era que o planeta esteve profundamente frio, gelado. Não é? E as eras vão se passando até chegar no Neolítico, quando começa o processo evolucionário que vai culminar com os sapiens. Bom, o mundo, como já falei, foi criado há 4.000 anos antes de Cristo, na narrativa bíblica, só que a origem da vida na visão evolucionista são 4 bilhões de anos. Na narrativa bíblica, não há nem passado nem futuro evolucionário. As espécies foram criadas prontas, não tem passado e não tem futuro, porque é uma criação definitiva. Então, aqui vai uma coisa curiosa, né? Até muitos espiritualistas, quem sabe até nós espíritas, às vezes, acreditamos que a espécie que está hoje no planeta, que é considerada mais evoluída, os sapiens, é a última, né? Só que não é. O planeta tem mais 5 bilhões de anos pela frente, e os senhores se preparem que este cérebro que nós temos hoje, com essa camada fantástica chamada neocórtex, que tem raciocínio, que tem emoção, que tem senso-percepção, que tem racionalidade, e que é a última camada da evolução, o córtex ou neocórtex, daí o nome, ela vai ser superada com a evolução biológica e outras espécies virão pela frente, porque ainda tem pela frente 5 bilhões de anos, é o tempo da Terra, segundo os cientistas. O oceano é o berço da vida, na visão evolucionista. Na visão bíblica, tudo deriva de um casal chamado Adão e Eva. Curioso é que Adão e Eva têm 2 filhos, Caim mata Abel, e Caim sai e encontra a terra de Nod, e encontra comunidade, cidade, pessoas, e lá se casa, e a geração de Caim é amaldiçoada. Isso é texto bíblico, podem procurar. Já na visão evolucionista, a causalidade é ascendente. O evolucionismo darwiniano trabalha do micro para o macro, do simples ao complexo, do unitário ao múltiplo. Então, na visão evolucionista darwiniana, há uma célula primeira, que o Espírito Emmanuel fala dessa célula em obra chamada A Caminho da Luz, e ele faz uma metáfora e fala de um beijo cósmico, de um contato cósmico entre a energia divina e aquelas primeiras proteínas e aminoácidos no oceano primitivo, que vai culminar com a célula primária, primeva, né? Mas a causalidade é ascendente, do micro ao macro, do simples ao complexo, e do unitário ao múltiplo, porque a evolução ela vai de uma célula, de colônias celulares, de poucos seres, para a diversidade de espécies, que vai do primata ao homem, do elefante à girafa, do Aedes aegypti, que está atormentando a nossa vida, passando por bactérias e vírus e seres aquáticos, do tubarão ao que você possa imaginar. Deus criou um paraíso de delícias, segundo a narrativa bíblica. Mas aí veio o homem e peca. Havia muitas árvores, só tinha uma que ele não podia tocar e ele tocou. E é a árvore do conhecimento, curiosamente. Ele pratica um pecado e esse pecado gera a perda do paraíso, a perda do paraíso de delícias. E essa queda do paraíso foi estudada por muitos autores, né? O que é isso? Essa perda dos ideais, essa perda do paraíso, né? Por que o homem cai na Bíblia? Ele está caindo de onde para onde, né? Onde é que está a simbólica do inconsciente coletivo nisso? Mas na Bíblia nós perdemos o paraíso e nós somos lançados ao mundo do trabalho. Não sei se sabe, mas a palavra trabalho vem, não é, de travalium, que é um objeto de tortura usado na antiguidade. Então o homem sai
da delícia para o sofrimento da Bíblia. No evolucionismo, a evolução é linear, ela só tem uma direção, ela é científica, ela é racional e ela é secular, e não há a presença de Deus. Deus, na obra de Darwin, que é essa obra aqui, ó, A Origem das Espécies, publicada em 1859, não há lugar para Deus nesse evolucionismo darwiniano. Então, nós temos o mito da perda do paraíso na Bíblia, que está presente em diferentes culturas e religiões, não é? O evolucionismo darwinista, ele é emanatista. Olha a imagem aqui. Você começa nos oceanos, você chega nos vertebrados, passa pelos mamíferos, evolui na direção dos primatas. O que é emanatista? Uma espécie emana de outra. Daqui a pouco eu vou mostrar Kardec, o Kardec vai repetir isso. Kardec estudou a obra de Darwin, ele vai dizer literalmente que a evolução é emanatista, uma emanação contínua de aperfeiçoamentos e transformações contínuos. O criacionismo bíblico é escatológico, ou seja, a Bíblia prevê o fim do mundo, gente. Segundo o Gênesis e o Apocalipse, num dado momento o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, e aqueles que tiverem aceitado ele serão salvos e outros não. Mas é escatológico. Na Bíblia há o fim do mundo. Curiosamente, na teoria científica também há o fim do mundo. Eis um ponto de convergência. Só que o fim do mundo para a ciência, segundo os cientistas, é quando o Sol explodir. Então, o Sol é uma estrela antiga, sua massa está sendo consumida, ele é um fenômeno termonuclear, 400 milhões de graus centígrados no seu núcleo, hidrogênio e nitrogênio sendo queimado, é como se fosse 40 mil bombas atômicas explodindo permanentemente. Só que um dia, ele não tendo mais hidrogênio para queimar e nitrogênio, ele vai explodir. E na hora que o Sol explodir, aí nosso grãozinho de areia explode junto com ele, e eu imagino que a essa época não existirá mais na Terra sequer vida. Imagina a vida orgânica. Vida de nenhuma espécie, porque já terminou a nossa missão por aqui. Isso é o destino de todas as estrelas e de todos os planetas. Então, a ciência é escatológica também. O criacionismo é teleológico. O que é teleologia? O criacionismo, imagine uma história que tem começo, meio e fim, tem um sentido, tem um propósito. Há um divino propósito na versão bíblica. No evolucionismo darwiniano, não há propósito nem há sentido. A evolução é uma evolução cega, por efeito de leis biológicas, mas sem propósito. Isso é muito importante compreender. Não há teleologia, não há propósito na evolução darwiniana. Os principais fundamentos do darwinismo, os mecanismos evolucionários, as espécies competem entre si, as mais adaptadas sobrevivem às mudanças do meio ambiente, as menos adaptadas desaparecem, e esse é basicamente o fundamento principal, a gente vai voltar a isso. Bom, aqui vocês têm a imagem da mão de Deus, né? Podem lembrar da frase bíblica, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa metáfora está no livro dos Espíritos, e o poder da divina mão no criacionismo bíblico. E em cima a imagem de uma evolução linear nas espécies, culminando com os sapiens. Vamos lá. Aqui, eu estava elaborando esse trabalho, né, e eu estava com muita referência de autores da ciência e tal, e o Espírito disse assim para mim: meu filho, coloque Kardec, não faça uma coisa dessa. Porque o Kardec estava previsto para as aulas posteriores, mas aí eu já vou colocar Kardec, porque eu não posso desobedecer um apelo desse. Vamos ao Kardec. Gênese orgânica e gênese espiritual, né? Dois elementos, ou se quiserem, duas forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses princípios nascem fenômenos especiais.
Qualquer um deles, se você abstrair qualquer um deles, segundo Kardec, você não consegue explicar adequadamente os fenômenos. Assim como se você abstrair da molécula da água, o oxigênio e o hidrogênio. Então, na visão de Kardec, desde o princípio ao princípio espiritual e o princípio material, ao psiquismo de origem espiritual e a biologia, desde o princípio, desde o princípio. E da ação complexa, simultânea, integrada, interdependente, vai surgir todo o processo da biosfera e do planeta. No modelo criacionista, Deus está no comando. Não há leis biológicas autônomas. Os teólogos vão dizer, bom, fala-se de leis da natureza e tal, mas elas não são autônomas. E tudo quem comanda é Deus, e é da sua vontade que o mundo se fez. E o tempo todo a teologia se pergunta se Deus pode ou não alterar as leis biológicas ou físicas. Eu já vou jogar logo uma pimenta para vocês ficarem pensando. Jesus, ele teve vivências há 2000 anos que você fica tentando entender o que aconteceu. Jesus andou sobre as águas, né? Se você pensar em um modelo puramente religioso, você diz, bom, no modelo bíblico, ele era o próprio Deus, ele tinha todo o poder, ele chegou para a lei da gravitação e disse, lei da gravitação universal, retire-se desse perímetro aqui, por favor, e a gravitação desapareceu e ele flutuou sobre as águas. Em outro modelo, você vai dizer que ele tornou o corpo dele etéreo, mas ele fez algo sobre as águas que ninguém poderia fazer, andar sobre elas. Ele alterou características biológicas da água e do vinho e tornou água em vinho e pedra em pó. Ele alterou estruturas atômicas, Jesus. Mas o modelo criacionista não há atenção às leis da natureza, porque Deus está no comando. No modelo evolucionista de Darwin, não precisa de Deus. Deus é desnecessário na obra de Darwin. As leis biológicas explicam suficientemente o processo evolucionário. Os senhores têm todo o direito de perguntar agora, será? Não é? O famoso será. Essas leis são baseadas em processos naturais e as principais são hereditariedade. A hereditariedade em Darwin é decisiva. Ele não sabia ainda da genética, mas já se conhecia as leis da hereditariedade. Um determinismo biológico e hereditário, que vai fazer com que os caracteres sejam transmitidos ao longo das gerações. Adaptação e desadaptação, as mudanças ambientais, isso aqui é fácil de entender. Ora, se a temperatura aumenta ou diminui, se uma região que era terra vira oceânica, se as placas continentais se descolam, se há mudanças no ambiente da Terra, essas mudanças afetam, segundo Darwin, o processo da própria hereditariedade. Porque você tem uma mudança nas características biológicas e as espécies vão respondendo, se adaptando, né? E à medida que se adapta, transmite para as novas gerações por resposta adaptativa. Parte significativa dessas espécies que não se adaptam desaparecem, outras, vem lá um meteoro gigante e mata os dinossauros, mas os fatores climáticos vai fazendo espécies desaparecerem e outras permanecerem. O cruzamento das espécies vai gerar novas espécies. Mas, basicamente, o Darwin trabalha com hereditariedade, adaptação e desadaptação, as mudanças ambientais e cruzamento das espécies. Vamos agora para o modelo espírita, o modelo de síntese. O modelo espírita será criacionista, evolucionista, ao mesmo tempo. Primeira coisa, admitimos
uma causalidade primeira. Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ou primeira. Essa causalidade divina é uma consciência cósmica. No livro dos Espíritos, ela é onipresente e onipotente. Para essa consciência cósmica, não há passado e futuro, o tempo não existe. Allan Kardec, a Gênese, para Deus, o passado e o futuro são o presente, frase de Kardec, né? Não há temporalidade para Deus. Sendo ele eterno, ele está além do espaço e do tempo. Mas ele é isso que nós chamamos de Deus, a consciência cósmica, a inteligência suprema, é o autor de leis universais. Aí nós admitimos que ele é o autor de leis físicas, como a da gravitação universal, o universo tal qual originou-se há 14 bilhões de anos atrás, tendo como impulso a consciência cósmica, Deus gerou ao mesmo tempo espaço e tempo. Não sei se sabem, mas para a visão da física, a origem do universo, o Big Bang gera o espaço tal qual nós conhecemos e o tempo. E aí nós diremos, e a física também, junto com ele, a gravidade, que a gravitação é a lei física que permite as galáxias irem se expandindo. E ela é um cálculo matemático, 10 elevado à 40ª potência. Ela é uma lei que faz os objetos celestes, a poeira cósmica ter se espalhado, as galáxias se constituído e tudo mais. Então, as leis físicas são tão divinas para Kardec, o Espiritismo, e para o modelo espírita, quanto as leis da consciência, como veremos. Essas leis comandam tudo, tanto o mundo físico quanto o mundo da consciência. Portanto, comanda o mundo biológico, gravitacional, antropológico. Você tem leis da genética, leis das micropartículas, da física quântica, leis que operam no espaço universal, leis e leis e leis. Já vou logo dizendo que a opinião do Kardec é: Deus prova o seu poder e a sua grandeza, não pela abrogação de suas leis, mas pela imutabilidade delas. Porque existe uma discussão filosófica, e nós temos o direito de perguntar se Deus pode ou não alterar as próprias leis dele. No modelo evolucionista criacionista, essas leis são causadas pela divindade, inclusive quanto às dimensões espirituais do universo. Atenção, Deus é mais que o infinito de tudo que se possa descrever. Pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos: pobreza da linguagem humana. Não confundais o atributo de uma coisa com ela própria. Pobreza da linguagem humana. O infinito não define a Deus, viu, gente? Kardec tentou, foi o mais longe possível, os espíritos disseram que aquilo era pobreza da linguagem humana. Então, Deus é qualquer coisa que é maior do que o infinito. Não é? O infinito é aquilo que não tem limitação no espaço e no tempo. Não tem limitação no espaço, né? Não tem fronteira, é o infinito. O infinito, os espíritos dizem, é o desconhecido. E eles dizem que não tem como definir a Deus porque falta-nos um sentido. Capítulo 1, aquelas primeiras questões do Livro dos Espíritos. Agora vamos lá, vamos esclarecer uma coisa, gente. Deus não é nem moral nem amoral. Moral é uma construção humana. A palavra moral vem de moros, do latim, e moros significa um lugar. A gente pode falar da consciência divina operando por leis conscientes no universo. E essa consciência é nos habitar. Agora, moral é uma construção evolucionária humana. Teve época que era moral a vingança. As leis de Moisés, no Velho Testamento, afirmava dente por dente, olho por olho. Isso era a moral da época.
Vocês querem? Vamos subir de nível? Vamos falar da moral do perdão e da moral da inofendibilidade? Jesus ensinou o valor do perdão. Ótimo. Nós precisamos do perdão. Só que o perdão é mais atrasado que a inofendibilidade. Querem ver? Ele, ele nos ensinou o perdão, mas ele, Jesus, era inofendível. A inofendibilidade, segundo Francisco de Assis, ele dizia: perdoar é necessário, tornar-se inofendível o suficiente. A maioria de nós não sabe o que é perdoar, muito menos ainda o que é ser inofendível. Vocês vejam que são valores da moral, inclusive do Evangelho. Só que Deus não construiu nem moral, Deus é consciência. E nós vamos compreender que a evolução faz a consciência se expandir. E à medida que se expande, se aproxima de suas leis. Mas a moral e os valores, eles são evolucionários, eles são marcados pela evolução. Não é? Então, o que a gente pensa ser moral é para nosso nível de consciência. Em níveis superiores, aquilo não é moral, aquilo seria imoral até. Não é? Então, moral e amoral são conceitos humanos, construções de problemas da ética e dos valores humanos. Consciência é outra coisa, como veremos. Deus é, nós existimos. Deus é porque ele não é um ser capturável pela manifestação. Deus é. Aí alguém dirá, mas ele é onipresente. Bom, se ele é onipotente, ele é onipresente. Agora, existe Deus em si, ele é eterno, ele é consciência, ele não está na manifestação dos fenômenos, né? Ele não, ele não, ele não está preso, inclusive o Kardec diz isso, né? Deus não pode estar preso à mutabilidade da matéria, nem de coisa nenhuma, porque ele é imutável. Só é imutável aquilo que é. Aquilo que se manifesta no plano da criação é mudança, é mutável. Então, Deus é, nós existimos. Enquanto fenômenos provisórios, nós, né? Na matéria, na física, na biologia, na matéria biológica, na genética, no fluido cósmico universal, na consciência ego-identificada, que a gente vai perder com a evolução, na consciência transpessoal, que nós vamos superar, nas dimensões espirituais. E um dia nós saltamos para a vida eterna. Vamos lá. Muita gente confunde vida imortal com vida eterna. A vida imortal é a vida do espírito. A vida eterna, já está dizendo, é a vida de seres que, na visão do espiritismo, já completaram o seu processo evolucionário e que já estão na consciência pura. Eles não têm mais uma consciência ego-identificada, um conjunto de memórias de reencarnações. Eles estão na unidade. Vocês querem a descrição disso? Emmanuel, primeiro tópico do A Caminho da Luz. Comunidade dos espíritos puros. Ali está a vida eterna. A vida não mais sujeita à lei das reencarnações. Uma consciência que não dispõe mais de ego separado, gente. Ego individualizado e separado. Os espíritos puros estão na comunhão divina, estão na integração e na unidade com Deus. E não fui eu quem disse isso, não. Quem disse foi Jesus. Eu e o Pai somos um só, Jesus, João 13:30. Os seres que estão na vida eterna estão na unidade com Deus, eles e estão partilhando da divindade. É alguma coisa que nós não vamos compreender, porque a essa altura não se tem mais perispírito. Kardec falou disso. E não se tem mais a ilusão da separação. A separatividade é própria da evolução ego-identificada, identificada com a consciência que tem ego ainda. É a nossa. Para os quais não há mais tempo nem espaço. Eles estão na vida eterna, na comunhão com Deus.
Querem ver Jesus orando no Horto das Oliveiras? Vamos ver se não foi ele próprio que disse isso. Glorifica-me, ó Pai, em ti mesmo, contigo mesmo, com a glória que eu tinha ao teu lado antes que o mundo existisse. Jesus disse que estava em Deus antes que o mundo. A palavra mundo, traduzida para o grego, é cosmos. Lá na tradução no grego, é cosmos. De que mundo ele estava falando? Do planeta Terra? Do sistema solar? Da galáxia? Do universo que tem 14 bilhões de anos? Eu não sei responder isso, não, viu, gente? Como eu não sei responder muita coisa. Mas eu garanto uma coisa: está na oração dele. Ele afirma que está na glória que eu tinha ao teu lado antes que o mundo existisse. E este ser, que Emmanuel chama de governador espiritual da Terra, ele reveste-se de uma individuação e Christos manifesta-se como Jesus. Jesus é uma partícula individualizada de Christos, que está na unidade com o Pai, que já cumpriu sua evolução, e nós não sabemos nem onde nem quando ele cumpriu essa evolução. Só posso lhes garantir que não foi na Terra, acreditando em Emmanuel. Cristo está na origem do planeta. Então, ele é antes que o mundo exista. Está na oração dele, está certinho. No Horto das Oliveiras. No final, vocês perguntam, gente. Eu vou tentar correr para deixar tempo para as perguntas. Vocês veem aí a obra do Kardec completa e vocês vão ver agora o Darwin influenciando o Kardec. Allan Kardec nasceu em 1804, fez a passagem em 1869, era um típico francês que estudou, antes de estudar Darwin, nas escolas francesas, na formação em ciência e letras, ele estudou Herbert Spencer, ele estudou Augusto Comte, ele estudou Jean-Baptiste Lamarck, porque a obra de Darwin mesmo só é publicada em 1859. Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. E essa frase do Kardec aqui é do livro A Gênese, página 204. Olha o Darwin influenciando o Kardec completamente aqui. Vamos ler? Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, da biologia, é-se forçado a reconhecer que, desde o líquen até a árvore e do zoófito até o homem, sem solução de continuidade, e os senhores estão autorizados agora, nessa aula que vamos questionar Darwin, transformar a frase em pergunta, sem solução de continuidade ou contínuo? Essa é a pergunta das aulas. É a lacuna fóssil de Darwin. É o elo perdido. Kardec, seguidor de Darwin, vai dizer sem solução de continuidade, no qual todos os elos e anéis estão, né, eles estão conectados, tem um ponto de contato com o precedente. Viu a visão emanatista, uma espécie sendo gerada da outra, interconectada com o passado? Aí ele vai completar. Agora é Darwin puro. Kardec leu Darwin, gente. Kardec era um darwinista. Pode ter certeza disso. Também. Também. Não só, mas também. Acompanhando-se passo a passo a evolução dos seres, dizia que cada espécie resulta do aperfeiçoamento da outra. Uma é a transformação da imediatamente inferior, né? Então, observe que há uma escala, um contínuo, há uma conexão. Isso aqui é Darwin, gente. Podem procurar livro A Gênese, página 204, 1991, porque a Gênese está aqui, né? E vocês depois procurem. Percebem que isso aqui é darwinismo? É a visão da época. Kardec estudou Darwin, estudou todos esses evolucionistas. Aí agora nós vemos um cientista que ele está voltando, que é Jean-Baptiste Lamarck. Ele está voltando com a epigenética, como a gente vai ver nas aulas posteriores. Ele foi mestre de Darwin, nasceu em 1744, desencarnou em 1829. Façam as contas, né? 19 mais
6, 25. Kardec estava com 25 anos, gente. 25 anos. O Lamarck desencarnou em 1829, o Kardec estava com 25 anos. Ele é precursor do evolucionismo moderno. Aí eu tenho aqui, ó, Lamarck foi o primeiro que despertou pelas suas conclusões um estudo sobre tal assunto. Este sábio, justamente célebre, publicou as suas opiniões. Vocês vejam que isso é o Darwin se referindo a Lamarck. Primeiro foi Lamarck que deu as primeiras conclusões sobre essa filosofia zoológica, né? A filosofia zoológica, e sobre a história da evolução dos animais e dos vertebrados, uma introdução, 1801, 1809, 1815, né? Ele é que é o precursor. Defende nas suas obras a doutrina de que todas as espécies, compreendendo o próprio homem, originam-se de outras espécies. Percebem isso? O Lamarck já apontava que as espécies estão interconectadas, uma deriva da outra, pelo processo de adaptação, pelo processo de seleção natural, conflito entre as espécies, adaptação e desadaptação às mudanças ambientais. Foi ele o primeiro a prestar à ciência o grande serviço, declarar que toda alteração no mundo orgânico, bem como no mundo inorgânico, é o resultado de uma lei e não uma intervenção miraculosa. Então, aí a ruptura, tá vendo, gente? No criacionismo, o que vale é a intervenção miraculosa. Na biologia e na evolução, é uma lei. Já em Lamarck, a impossibilidade de estabelecer uma distinção entre as espécies e as variedades, a progressão tão perfeita de alguns grupos e a semelhança das produções domésticas, parecem terem conduzido Lamarck às suas deduções a respeito das transformações graduais das espécies. Então, você tem aqui um problema, né? Como é que você distingue, como é que você explica a diversidade, por exemplo, de elefantes, a diversidade de espécies de mamíferos, sendo que o tronco original era um somente? Então, você tem uma espécie que vai gerar todos os jacarés, uma espécie que vai gerar todos os cães, uma espécie que vai gerar todos os cavalos. Essa complexificação, essa diversidade é um problema, não é? E aí ele vai ser o primeiro a falar da alteração do meio ambiente e vai falar do cruzamento das espécies para explicar isso. A impossibilidade de estabelecer uma distinção entre as espécies e as variedades. A progressão tão perfeita em alguns grupos, né, que, como já vimos. Quanto às causas da modificação, procurou-as ele, em parte, na ação direta das condições físicas da vida, no cruzamento das formas já existentes, sobretudo no uso e não uso, isto é, nos efeitos do hábito. Então, Lamarck ele vai tentar explicar, como os senhores sabem, né? E depois o Davi diz, não, mas não foi isso. Por que o pescoço da girafa cresceu e se propagou por gerações? Porque ela passou a usar nas florestas pela necessidade de alimentação em árvores muito altas, né? O uso de um órgão favorecendo o seu desenvolvimento e a propagação através de gerações. Isso é a lei do uso e do não uso. É esta última causa que parece ligar todas as admiráveis adaptações da natureza, tais como o pescoço longo da girafa, como já vimos. Admite igualmente uma lei de desenvolvimento. Ora, como todas as formas da vida, tende também ao aperfeiçoamento, explica ele a existência atual dos organismos muito pela geração espontânea, né? Então, o grande precursor disso foi o Lamarck. Aqui está dito, o meio cria necessidade que induz mudança nos hábitos, nas formas dos indivíduos. Então, o meio se torna mais frio, cria-se a necessidade de uma nova pelagem. O meio se torna inundado por água, cria-se a necessidade de nadadeiras, não é? O ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele.
Características adquiridas são transmitidas aos descendentes, segundo Lamarck, e a natureza não faz nada bruscamente. Bom, agora a gente vai começar a questionar os evolucionistas e entender os problemas que eles nos colocam. Essa foto que vocês estão vendo aí é do professor Amit Goswami. Ele é professor de física quântica da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Ele está aposentado, sua origem é a Índia, e ele escreveu esse livro maravilhoso que eu recomendo para vocês, A Evolução Criativa das Espécies. Olha o que ele vai dizer. Segundo Lamarck, as novas espécies evoluem das ancestrais, herdando características adquiridas. Contudo, a história tratou Lamarck com pouca gentileza, como observou Francis Hitchens. O motivo está em uma interpretação errônea daquilo que Lamarck quis dizer com características adquiridas. A objeção usual é que o filho de um halterofilista, por exemplo, não terá necessariamente músculos avantajados. E se um gato perder uma perna traseira num acidente, seus filhotes não nascerão sem a mesma perna traseira, né? Então, aqui ele vai dizer que a interpretação do Lamarck foi equivocada. Por isso que trataram ele tão mal na ciência. Estes não são bons exemplos daquilo que interessava a Lamarck. Ele acreditava que o uso e a falta de uso de um órgão, pela influência do ambiente, poderiam afetar a evolução. Então, primeira coisa, se uma nadadeira deixa de ser utilizada porque a região se tornou seca, né? Se uma asa deixa de ser necessária em uma dada extensão, ou se um tipo de pulmão, ou se um tipo de Gelras, um tipo do que quer que seja, uma pata, uma cauda, o tamanho de um pescoço, ele deixa de ser necessário por influência do ambiente, isso poderia afetar a evolução. Então, ele coloca a lei do uso e do desuso em conexão com as mudanças ambientais. A topeira, cujos hábitos exigem um uso limitado da visão, tem olhos diminutos, que mal são visíveis. Ora, um peixe que vive em uma região profunda do oceano, o que vai acontecer? A não utilização, esse tipo de interação com o meio ambiente, o fato dele não usar a visão, vai fazer com o órgão ligado ao meio ambiente se atrofie completamente, porque a luz não chega até ele. Então, era disso que o Lamarck estava tratando, né? Uma mudança funcional no organismo por efeito de uma mudança no meio ambiente. Só que isso sendo transmitido às gerações futuras, a alteração daquele caractere. Vale lembrar que uma pessoa ficará com a pele grossa na sola dos pés se andar sempre descalça. O avestruz ficará com calos nos joelhos, pois se ajoelha sempre. Esse tipo de mudança, como resposta ao ambiente, é o ponto do lamarquismo. Então, você tem uma mudança nos organismos por interação ambiental. A pergunta é, como é que isso afeta, como é que as alterações anatômicas, fisiológicas, funcionais dos órgãos, como é que isso chega a se modificar quando o ambiente se transforma? A questão da genética, a questão do gene, a questão da biologia celular, molecular. É isso que nós vamos ver nas aulas posteriores. Aqui estão aparecendo os problemas para vocês pensarem. E a gente vai construir uma teoria criacionista evolucionista, junto com o professor Dr. Amit Goswami, para vocês verem como é que está sendo explicado hoje. Mas aqui já tem um problema. Há uma mudança no organismo. Como é que esse organismo, ao se transformar junto com o meio ambiente, como é que essa alteração anatômica, a perda da asa, a perda de uma camada do cérebro, o ganho, como é que isso se dá? Como é que isso chega na biologia molecular? É aí que a gente vai chegar na espiritualidade. Mais um lembrete: a principal objeção ao lamarquismo é que a informação se move na direção errada, ou seja, das proteínas para os genes, violando o dogma central. Então, o que é que você tem? Não, mas não pode. Se você modifica órgãos externos,
se você modifica anatomicamente o tamanho, a estatura de uma espécie, a sua dentição ou o tipo de pulmões que tinha, e você, como é que você chega à mudança que transmite intergeracionalmente, né? Então, eles vão dizer, o lamarckismo está com uma direção evolucionária errada das proteínas para os genes. É aqui que está a questão que a gente vai estudar ao longo das aulas e tentar compreender. Vai-se analisar um argumento híbrido, lamarckista-darwinista, que procura evitar este problema. Nós diríamos aqui o argumento que vai ser nosso, espírita, criacionista, evolucionista. O doutor Amit Goswami, o texto é dele, ele fala, vamos juntar Lamarck com Darwin e resolver esse problema, que procura evitar esta questão, descrevendo como uma característica influenciada pelo ambiente pode se espalhar por uma população sem envolver inicialmente os genes. Aqui eu vou contar uma historinha para vocês terem exemplos, senão fica muito teórico. No livro Paradigma Perdido, o doutor professor Edgar Morin, ele conta uma história curiosa, que naturalistas, biólogos, observaram em uma ilha da América Central um conjunto de primatas, e esses primatas eram várias ilhas, era um arquipélago, ilhas que não se comunicavam umas com as outras. E se elas não se comunicavam, eles não podiam sair de uma ilha para outra. De repente, um conjunto de primatas, está contado no livro O Paradigma Perdido de Gamorran. Um conjunto de primatas, eles aprendem que quebrando o coco, quebrando um determinado tipo de coco e até escavando batatas, batata doce e outro tipo de raízes, se eles molhassem na água do mar, aquele fruto, aquela semente, aquela raiz, ganhava o sal da água do mar. E ganhava o sabor. E eles começaram a fazer isso e o coletivo todo aprendeu a fazer. Bom, na mesma ilha, fácil de entender, um viu, o outro repetiu e todo mundo passou a fazer. Olha que interessante. Só que aconteceu que macacos que estavam em outras ilhas, que não tiveram contato com esses macacos, de repente passaram a reproduzir o mesmo comportamento. Gente, isso é uma coisa extremamente complexa. Porque não foi pela imitação, pela aproximação, macacos que estavam em outra ilha aprenderam o mesmo comportamento e passaram a ter esse comportamento. Quando você está diante do fenômeno desse, você tem várias hipóteses. E a gente vai chegar lá na frente, na aula que a gente vai falar da hipótese do campo de ressonância mórfica, mais conhecido por nós como perispírito, mais conhecido por outros como corpo quântico, mais conhecido por outros como influência da consciência na evolução. Outros vão chamar uma grupo. O fato é que um aprendizado em uma ilha entre animais, que não se comunicou com outra ilha, se espalhou pelo arquipélago inteiro. Isso os cientistas constataram e não souberam responder o que aconteceu. Onde é que está essa disseminação do comportamento? Houve algum tipo de cruzamento entre esses macacos, mas os cientistas disseram, mas eles não se comunicaram, porque são macacos em ilhas diferentes. É esse tipo de complexidade que a gente vai enfrentar mais adiante. Acho que através do exemplo vocês visualizam. Como é que uma característica, né, influenciada pelo ambiente pode se espalhar por uma população sem envolver os genes. Na linha hereditária do Darwin, tudo é explicado pela hereditariedade. 3 estágios evolucionários em um modelo híbrido. Lamarck e Darwin. Vamos juntar os dois. Esse cientista, Itchin, mencionou um processo de 3 estágios, né? Proposto pelo biólogo John Maynard Smith. Primeiro estágio, adaptação a estímulos ambientais durante o desenvolvimento. Calos nos joelhos dos avestruzes, por exemplo, surge durante o estágio juvenil por causa dos novos estímulos ambientais. Como a seca, que torna o solo sobre o qual o avestruz se ajoelha muito árido. No caso de outras características, a adaptação pode começar mais cedo ainda, durante o desenvolvimento do embrião.
Observe que aqui eles falam de uma adaptação ambiental durante o desenvolvimento do organismo, no caso, os avestruzes, os joelhos, e também durante o desenvolvimento do embrião, que torna mais complexa ainda a adaptação, o embrião respondendo no desenvolvimento embrionário à mudança ambiental. Segundo estágio, canalização do desenvolvimento. Se a seca continuar por várias gerações, a resposta ambiental dos joelhos calejados se aprofunda e se estabelece no grosso da população. Esse efeito é chamado canalização. Então, aí você teria uma ideia de disseminação da mudança, né, para o resto da população, pela continuidade por longos ciclos. O Darwin vai criticar essa ideia e vai dizer, mas aí o ciclo teria que ser de milhões de anos para que pudesse acontecer isso. Vocês vão ver essa questão. Terceiro estágio, assimilação genética. Após algumas gerações, a pressão evolucionária do próprio ambiente vai provocar a seleção de mutações genéticas. Aí o biólogo darwinista, já na era da genética, Darwin não conheceu a genética como nós, não havia genoma humano, por exemplo, mas já se sabia das leis da hereditariedade, os primórdios da genética com Gregory Mendel, lá no 19. Bom, assimilação genética. Após algumas gerações, o meio ambiente pressiona e altera as mutações, gera mutações genéticas, que talvez de forma gradual levará ao mesmo desenvolvimento canalizado. Nesse estágio, a resposta acontece com o estresse ambiental. Posso dizer que a assimilação genética está ocorrendo. Vocês vão ver que os cientistas vão fazer uma crítica a essa hipótese, porque o estresse ambiental precisaria ser um estresse, uma era do gelo de um tempo absurdo para poder gerar uma mudança dessa, uma era de calor, né? Aí vamos fazer a crítica a esse modelo. Afirma-se que o cenário de Maynard não é digno de crédito. Ele presume a canalização das características adquiridas sobre praticamente toda a espécie. Este efeito exigiria prolongado estresse ambiental, como eu falei, ao longo de muitas gerações. Um cenário altamente improvável. Ademais, a ideia de assimilação genética por meio do gradualismo darwiniano, etapa por etapa, não parece crível. O tempo para isso seria curto demais. Existe uma alternativa? Gente, olha só o que eu vou falar para vocês. Darwinismo, ele é muito bom para explicar longas eras evolucionárias. Ele precisa de um gradualismo temporal imenso. Só que eu vou dar um dado para vocês assustador. Os cientistas sabem, pelos fósseis, que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela levou apenas 1 milhão de anos, a bagatela temporal de 1 milhão de anos para se constituir. E antes disso, milhões e milhões de anos mantiveram os primatas estacionados, tal qual eles eram. Você pega os fósseis, aí de repente, não se sabe o que aconteceu, há uma mudança radical no padrão da evolução e os primatas, uma bifurcação de primatas começa a evoluir em uma direção surpreendente que em 1 milhão de anos constitui o cérebro do sapiens. 1 milhão de anos não é nada para a evolução biológica. Os primatas estavam parados, tal qual eles já eram, há milhões, milhões e milhões de anos. Alguma coisa aconteceu no curto espaço de 1 milhão de anos, que toda a nossa estrutura óssea foi se transformando. Nós tivemos australopitecos afarenses, homem de Neandertal, que o Sapiens já ainda encontrou na Europa quando foi para lá. E mudou. É disso que está se discutindo aqui, né? Então, a teoria de etapa por etapa não resolve, principalmente nos saltos evolucionários. Já se conhece o mecanismo crível para assimilação genética, a evolução criativa. Pronto, aqui a gente começa a abandonar o modelo darwiniano e começa a falar de uma evolução criativa, criadora. Os prenúncios das próximas aulas, que é uma evolução com uma flecha temporal, com um propósito, é uma evolução com alma. É uma evolução que parece querer criar algo. Ela parece querer criar o neocórtex. Ela parece querer criar o Homo faber.
o Homo o bípede, o Homo demens, o Homo sapiens, ela parece querer criar, é a evolução criadora. E não a evolução simplesmente obediente às mudanças biológicas e ambientais. Quando toda a gestalt de variações genéticas estiver disponível, possibilidade, de um modo que se sincronize com a criação de formas canalizada, a consciência escolhe a gestalt simultaneamente. Vejam o que é a consciência. A consciência é o elemento espiritual. É aquilo que aparece no livro A Caminho da Luz, quando o Espírito Emmanuel diz que na passagem para os sapiens, espíritos mais evoluídos entraram na Terra. Então, a consciência, o corpo espiritual, o corpo quântico, gera um salto evolucionário. A consciência aqui já é evolução criativa. Quanto à questão da canalização de uma característica adquirida em toda uma população, pode-se encontrar uma causa mais plausível do que um longo estresse ambiental? A resposta é afirmativa, desde que seja superado um preconceito implícito na biologia, que os genes são o único sistema hereditário. Pronto, agora aqui a gente vai chegando na parte boa. Nessa última frase, vocês estão vendo um determinismo genético na biologia molecular, na biologia darwiniana, na biologia tradicional. Só os genes são o único sistema hereditário. Tudo está nos genes. O que não passa pela mudança genética não pode se transmitir para as próximas espécies. Então, não se admite a ideia de salto evolucionário, não se explica o elo perdido, e você fica num limbo sem saber por que é que um estresse ambiental mudou tanta coisa. Porque você não sabe explicar isso, você nem tem dados da biologia molecular da época, né? Como era o gene, como é o gene, né? O gene vivo. Porque uma coisa é o gene no osso, outra coisa é o gene do ser do organismo interagindo com a espécie. Das espécies que antecederam aos sapiens. Questão para as próximas aulas. Como é que as teorias materialistas explicam a vida e sua origem? Visualizemos, então, um sujeito moderno. Olha que legal isso aqui. Indo até o departamento de biologia de universidade famosa e criando o caos ao perguntar: o que é a vida? Alguns professores respondem: a vida é automanutenção, uma função das proteínas. Outros dizem que é autorreprodução, da qual o principal personagem é o DNA. Mas o sujeito não fica satisfeito, ele retruca que um cristal pode manter sua forma e uma fogueira aí no campo tende a se reproduzir, mas não se pode dizer que esses sistemas estão vivos. Podemos? Então, automanutenção e autorreprodução não é suficiente para definir vida. Os neodarwinistas aparecem e dizem que a vida evolui. A evolução é que separa a vida da não-vida. Tudo que evolui, nessa tese, é vivo. Olha o questionamento. O sujeito é perseverante e replica: o universo também evolui. Alguém diria que o universo está vivo? Quer dizer, o universo está se expandindo, está evoluindo. Existe uma evolução cósmica, mas o universo não é vida biológica. Algumas pessoas mais radicais, que conhecem física e química, entram na conversa dizendo que a vida é um sistema auto-organizado. Mas o sujeito não se cala, ele também é meio radical, como se pode ver. Algumas reações químicas consistentes em autocatálise têm a propriedade de auto-organização. Mas ninguém diria que essas reações químicas criam vida a partir da não-vida. É um problema, né? Como é que as reações químicas, como é que a interação entre proteínas, como é que a constituição molecular das primeiras células tirou vida de não vida? Absolutamente complexo isso. Finalmente, chega o chefe do departamento, leva o sujeito para um canto e diz o seguinte: meus colegas prezam minha opinião, por isso não quero admitir isto em público. Além disso, qualquer admissão pública das deficiências da biologia acaba servindo de munição para esses criacionistas. Quem precisa de outros processos judiciais? Aqui o autor está brincando, está se referindo aos processos que nos Estados Unidos levaram a leis e a proibições de ensinar o evolucionismo nas universidades. Não sei se sabe disso. Então, o chefe do departamento vai dizer: olha, eu sou criacionista, mas eu não posso falar disso. Só que eu sou do criacionismo evolucionista.
Sabe, nós biólogos ainda não sabemos definir a vida, pelo menos não por uma característica que a distinga. Assim contornamos o problema relacionando uma série de propriedades como características da vida e ficamos torcendo para que não apareça um sistema não vivo com tantas afinidades com um sistema vivo que demais é uma confusão. Gente, isso aqui é uma isso aqui está no livro do Amit Goswami, isso aqui é uma conversa de alto nível do domínio estritamente científico. Quais são as tais características que se apela para definir vida? Quais seriam essas características afins? Em um livro referencial de biologia, encontrou-se a seguinte gama de propriedades como parte da definição da vida, que foram transcritas em parágrafos. Vida é um sistema organizado, organização. Sistemas vivos são organizados a partir das células e multiplicam células ou tecidos para formar órgãos, até chegar ao organismo. Lembra daquele princípio? Conjunto de células forma tecidos, conjunto de átomos forma moléculas, conjunto de moléculas forma células, conjunto de células tecidos, tecidos órgãos, órgãos subsistemas, subsistemas organismos. Organização é isso. Metabolismo. Sistemas vivos são capazes de manutenção por meio do metabolismo, com a entrada de material rico em energia e eliminação, na média, de material de baixa energia. Parte dessa energia atua como combustível dos processos vivos. Parte se acumula e é liberada no momento da morte, que é o fenômeno do metabolismo celular. As células precisam se alimentar, a membrana celular é o órgão de interface com o meio externo, e ali entram todas as moléculas, todos os elementos químicos necessários à manutenção da célula, inclusive oxigênio, através da alimentação das moléculas vivas, das moléculas dos alimentos, dos nutrientes, das proteínas, que se transformam em moléculas que alimentarão as células. Homeostase. Sistemas vivos podem manter a homeostase, mesmo sob condições ambientais ameaçadoras, graças à conversão, pelo menos parcial, de substâncias tóxicas em outras menos nocivas. Então, expiramos gás carbônico, gás carbono, e inspiramos oxigênio. Isso é homeostase. Fazemos homeostase da temperatura. Liberamos calor, transpirando, sudorese. Não é? Os pelos ficam acendrados no frio, inclusive os cabelos, não é? Isso é homeostase. Homeostase do sistema imunológico. Entrou a bactéria, temos febre, homeostase, multiplicação de células de defesa do organismo. Isso é característica de todo organismo vivo. Resposta seletiva. Sistemas vivos podem responder seletivamente a estímulos. Podem identificar alimentos e afastar de estímulos ofensivos. Essa é a relação dos organismos com os estímulos funcionais e estressores. Ausência de oxigênio, oxigênio, calor em excesso, frio em excesso. Nos defendemos dos fatores, dos estressores do meio ambiente. Crescimento e biossíntese, sistemas vivos passam por fases, nos quais adquirem material do ambiente e crescem. Material genético, sistemas vivos contêm informação hereditária na forma de genes, porções de moléculas de ácido nucleico, DNA e RNA, e provenientes de outros sistemas vivos. Reprodução, sistemas vivos podem reproduzir novos sistemas vivos similares a si mesmos, transmitido para parte de ou todo o seu material genético. Estrutura da população, sistemas vivos, organismos formam populações, grupos relacionados por ancestrais comuns. Organismos são capazes de reprodução sexual e os organismos de uma população podem se reproduzir entre si. Quero dizer para vocês que, do ponto de vista biológico, nos sistemas vivos da Terra, a morte começa com a reprodução sexual, sexuada. Enquanto os seres estão se multiplicando, não há morte propriamente dita, porque a criação de um indivíduo diferente
só é possível pela reprodução sexual. A reprodução assexuada, que é da multiplicação das células, não gera indivíduos novos, diferentes, e, portanto, não gera a morte no sentido individual. Então, morte e indivíduo resulta de reprodução sexual do ponto de vista biológico. Atenção a isso. Pronto. Limites e lacunas do modelo darwinista da evolução. Estamos nas últimas lâminas, gente. O darwinismo é uma teoria da evolução contínua, mas agora é um segredo público o fato de que lacunas fósseis, atenção a isso agora, lacunas fósseis, descontinuidade evolutiva, uma continuidade descontínua, lacunas fósseis, descontinuidades nas linhagens fósseis evolucionárias, representam uma séria ameaça à comprovação plena da teoria de Darwin. Porque quando você faz o quebra-cabeça dos fósseis, eles não se fecham. E você fica sem entender como é que uma espécie passou para outra. Arqueologia e antropologia física, sobretudo antropologia física, zoologia, trabalha com os fósseis. Se você tem lacuna, você não explica. Analisando apenas os dados fósseis, qualquer pessoa inteligente pode distinguir entre momentos passados e futuros. Em outras palavras, o registro fóssil da evolução biológica proporciona uma inconfundível flecha do tempo. Guarda esse conceito que a gente vai usar lá mais adiante. O que é a flecha do tempo? Parece que as espécies estão caminhando para uma direção. Parece que a cronologia tem propósito. Parece que ela pretende algo, ela tem sentido, ela quer chegar a um ponto da evolução. E nós podemos afirmar de modo inequívoco que ela queria chegar no Sapiens. Para chegar no Sapiens, ela faz um caminho biológico. No entanto, se na melhor hipótese, a teoria de Darwin é uma teoria incompleta da evolução, incompleta, capaz apenas de explicar suas eras contínuas, há espaço para que Deus faça seu retorno. Bom, não precisamos do criacionismo bíblico. Eu quero dizer aqui com todas as palavras. O Espiritismo não se baseia no criacionismo bíblico. O Espiritismo é uma doutrina criacionista evolucionista, como veremos. Então, se as eras são descontínuas, se há rupturas evolucionárias, se há lacunas fósseis, se há saltos evolucionários, há espaço para a consciência atuando na evolução. Essa consciência, no nível divino, é Deus, é a divina consciência. Os darwinistas, todavia, tentam compreender a tendência evolucionária na direção da complexidade e da inteligência. Então, eles dizem, bom, reconhecemos que a evolução é aumento de complexidade e aumento de inteligência nas espécies. Mas suas tentativas baseiam-se no conceito do determinismo genético, segundo o qual a evolução é determinada e movida pela necessidade de sobrevivência dos genes. Então, observe, sobrevive as espécies porque aquele gene foi suficientemente eficaz para sobreviver. Ele pretendeu sobreviver, a espécie sobrevive. Esta ideia, isso é o darwinismo, determinismo genético. Esta ideia permite que os biólogos atribuam todo e qualquer indício seguro de inteligência da vida, inteligência biológica da própria vida, sentimentos, significados e, com certeza, a própria consciência, apenas citando alguns, a epifenômenos. Epifenômenos são fenômenos derivados do impulso genético, pela sobrevivência das mudanças ambientais. Aqui, gente, já vou logo dizer para vocês. Pergunte a um biólogo, depois a professora Rosa vai poder falar para a gente, qual é a função da consciência. O Sapiens é portador de consciência de si. Dentro da consciência tem pensamento, juízo, senso-percepção da realidade, emoções. Pergunte o papel da consciência que é capaz com que nós escolhamos, com que alguns decidam pelo próprio autoextermínio, consciência que nos leva à depressão, ok? É pela consciência de si, uma consciência adoecida, mas de si, que nós deprimimos. Você não vai encontrar, com a frequência que encontra nos sapiens, você não vai encontrar elefantes, girafas, macacos, primatas, peixes, leões deprimidos. Porque a depressão é um transtorno de humor,
mas que envolve a consciência de si e do mundo. Você pode discutir o nível de consciência que a pessoa se encontra, mas ela tem consciência de si. E ela está num processo de autopercepção, de desvalia. Por isso que ela está na depressão. Então, qual é o papel da consciência para a evolução biológica? Pense com a cabeça do materialista agora. Qual é o papel da emoção? Quero saber qual é o papel do afeto, do amor, da bondade, da justiça para a evolução biológica. Não tem propósito. Você pode falar para a evolução humana. Para a evolução dos organismos, você não tem resposta para isso. Por quê? Porque o papel da consciência, das emoções, dos sentimentos e dos valores humanos está ligado ao espírito, não à biologia. A biologia é o contrário. A biologia ela funciona muito bem na Terra sem a presença da escolha, dos valores, do livre-arbítrio. A biologia ela se adapta ao meio ambiente perfeitamente. Vocês podem ter certeza que um tubarão é melhor adaptado ao seu ambiente do que nós. A gente vai chegar nisso. Isso envolve consciência de si. Envolve liberdade que o tubarão não tem. Então, gente, não dá para explicar certos fenômenos do sapiens pela biologia, porque não está no cérebro, está na consciência, não está no gene, está no espírito. Já vou logo adiantando. O conceito é muito fraco por dois motivos. Primeiro, foram apresentados fortes argumentos teóricos, mostrando que as moléculas das quais os genes constituem parte não têm a capacidade de processar sentimentos, significado ou consciência. Quer dizer, você não tem na genética uma explicação por que Chico Xavier era um ser tão amável. Você não tem na biologia molecular a capacidade de ter um gene para explicar Chico Xavier. Você tem capacidade de ter um gene para explicar o Alzheimer. Você explica. É uma doença neurodegenerativa. Tem um gene do Alzheimer. Tem um gene que explica, inclusive, a linha hereditária do Parkinson e até estatisticamente da psicopatia, do ponto de vista estatístico. Mas você não tem um gene para explicar nem Chico Xavier, nem Leonardo da Vinci, nem Jesus Cristo, nem Gandhi, porque isso não é da biologia, não tem jeito. Mas a biologia tradicional, ela não tem como explicar sentimento, significado ou consciência para as leis da evolução biológica, não tem função. Aqui é a lacuna que eu estou acusando para vocês aqui, a coisa. Então, como essas qualidades podem se desenvolver por adaptação a partir do nada? Como é que a consciência moral, agora sim, o ser humano tem consciência moral. A consciência de valores, a consciência dos afetos, a consciência da vida. Como é que isso resulta de adaptação? Adaptação para quê? A consciência é o fenômeno mais desadaptativo que existe, sobretudo a consciência pouco evoluída. Pense na consciência, a razão, o pensamento, eu vou confundir tudo de propósito, na Alemanha nazista. É a coisa mais desadaptativa que existe. Por quê? Porque é um pensamento que produz guerra. Então, a consciência, nesse sentido, não faz a espécie evoluir. Ao contrário, ela não vai ter função. Segundo, a maior parte dos biólogos acredita que a biologia esteja essencialmente ligada à física. Mas, recentemente, a própria física, sob a pressão de fortes dados experimentais, abandonou o determinismo estrito, que é o determinismo materialista, e cedeu espaço para uma ocasional escolha. Né? Esse é praticamente o último. Isso aqui é Darwin, gente. Isso aqui é Darwin, é a evolução contínua. Olha que interessante. 6 a 7 milhões de anos atrás, esse era o crânio da espécie que nos antecedeu, algum tipo de Australopithecus. Aí está aqui, ó, o nome dele. O último é o Sapiens, está em latim, tá? Esse nome aqui é difícil de ser dito, e isso é latim. Não é inglês, não, isso é latim. Sahelanthropus, enfim. Aí depois já vem o Australopithecus africanos, depois o Homo erectus,
depois o Homo neandertal, homem de Neandertal, Homo neandertalense, e finalmente o Homo sapiens. Olha só, esse aqui já existia há 6 a 7 milhões de anos. Aí o próximo, 2,5 milhões de anos atrás, Australopithecus africanos, já mudou o crânio, tá vendo? Aí depois aparece, em 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus. Agora já temos o erecto. Antes não é o erecto, é um primata evoluindo ainda não erecto. E, portanto, não bípede. Depois aparece o Homo de Neandertal, que é o nosso primo. E aqui os números são muito hipotéticos. Fala-se que a nossa espécie tem 100 mil anos, outros têm 150 mil, aqui tem 30 mil anos atrás. 50 mil anos você tem o Homo de Neandertal. O Sapiens sai da África e encontra o Homem de Neandertal na Europa. Mas percebe que, de repente, em 1 milhão de anos, forma-se o Sapiens. É a bagatela contemporânea. Pode passar, que eu acho que terminou, e vamos para as perguntas. Então, gente, essa primeira aula, ela é, assim, do ponto de vista espiritual, um pouco interessante, porque ela só aponta os problemas. E, de propósito, eu trouxe problemas, lacunas e contradições, porque nas próximas aulas é que vai ficar interessante, porque a gente vai trazer o elemento da chamada, o diálogo entre biologia molecular com biologia criativa, com evolução criativa, com ecologias cognitivas, com espiritualidade, com saltos evolucionários. Mas esses foram os problemas que eu catei para vocês aí. Agora eu estou aberto a qualquer questão que queiram fazer à disposição. Obrigada, Denizar de Souza. O ICEB agradece muito mais uma presença sua, do seu intelecto investigativo e profundo e desafiador, como você acabou de nos trazer. Estamos abastecidos de problemas, de perguntas, mas sabemos que você trará as respostas adequadamente. Por enquanto, vivemos as perguntas. Essa é uma frase do Rainer Maria Rilke, um dos poetas mais lindos, e ele disse isso para um aspirante a poeta, um jovenzinho, ele já era o grande Rilke, e ele escrevia respostas às cartas desse moço, e ele disse uma vez para o moço, né, escreveu: viva, por enquanto, as perguntas, porque trata-se exatamente de viver tudo. Quem sabe um dia você estará preparado para viver as respostas. O nosso dia para viver as suas respostas vão chegar nos próximos encontros nossos, nos próximos 3 encontros mensais. Então, o ICEB, evidentemente, está mais uma vez muito agradecido pela altura, pela profundidade, pela extensão das suas pesquisas, do seu tema e dos seus temas de um modo geral. Agradecemos muito. Nós vamos fazer só um pequeno registro, só por uma questão de digitação, a homeostase saiu com um Dzinho no final D, né? Você viu, né? Só para quem está nos ouvindo, para ficar com essa informação básica que, evidentemente, todo mundo percebeu. Pelo seu último, nós não temos aqui nenhuma pergunta do YouTube, mas nós temos uma participação do nosso querido expositor, Fabiano Pereira Nunes, que ele diz: boa noite a todos, Deus abençoe toda a família ICEB. Obrigada, Fabiano. Fabiano também estará conosco aqui, acho que na próxima semana. Bem, então, todos os exemplos que você acabou de dar, Denizar, você citou o Alzheimer e tudo, pelos seus exemplos, só há genes que explicam a disfunção, é isso? Os fenômenos mais complexos e difíceis de serem explicados pela genética, pelo compartilhamento de genes, portanto, 23 cromossomos masculinos, no caso da espécie humana, 23 cromossomos femininos, formando 46 cromossomos, constituindo
um ser genético único, unicelular e único. A parte mais complexa, que não se consegue avançar para explicar geneticamente, são os fenômenos ligados à consciência, à emoção e ao comportamento. Não confundir comportamento com temperamento. O temperamento é neuroquímico. Então, temperamento. A pessoa tem perfis temperamentais que são relacionados à neuroquímica cerebral, e a neuroquímica cerebral é partilhada no gene. Já o comportamento, não. Já a consciência, não. Já o nível de inteligência, não. Então, a psicologia ela não consegue anteparo na genética, porque os fenômenos mentais não conseguem ter explicação genética. Consciência, pensamento, raciocínio, emoção, afetos e valores. Não tem base genética. Então, com isso, eu estou dizendo que existem disfunções neurológicas, existem doenças neurodegenerativas, Alzheimer e Parkinson, por exemplo, diabetes e outros, que têm base hereditária, que você encontra no gene o compartilhamento genético. Já os fenômenos subjetivos ligados à individuação, à personalidade, à consciência, às emoções, os afetos e valores não conseguem ser compartilhados geneticamente. Aí a pergunta que eu faço ao biólogo darwinista, aquele que não trabalha com a ideia da alma. A evolução biológica, ela gerou uma espécie que é portadora de consciência. Essa espécie chama-se sapiens. A pergunta é: qual é a função da consciência de si, da consciência da vida, da consciência do mundo, da consciência da morte, da consciência dos valores para a evolução biológica? Já que tudo na evolução biológica tem uma função para a própria evolução. Os organismos evoluem respondendo a uma função a ser preenchida. Qual é a função da consciência? Bom, você pode falar para a cultura, você pode falar para a sociedade, é outra coisa. Estou falando para a biologia. Serve para quê? Serve para que o cérebro ser portador de consciência? Para quê, gente? A última camada da evolução, o neocórtex. Você explica bem o cérebro reptiliano, o hipotálamo. Você explica bem as camadas evolucionárias mais antigas, que têm função clara. Quer que eu lhes diga? No cérebro reptiliano, depois o cérebro dos mamíferos, tem uma estrutura chamada hipotálamo. Ela tem função. Ela tem função não só para nós. Todos os mamíferos têm hipotálamo. Ela faz a homeostase, que você citou agora há pouco. Ela regula a temperatura corporal. Ela regula o ciclo circadiano, vigília sono. Ela regula a reprodução sexual, porque regula a sexualidade. Ela é uma estrutura ultra ramificada no cérebro. Ela evoluiu e criou o hipotálamo, tem função hipotálamo. A pergunta é: qual a função biológica do neocórtex e do córtex, considerando que ele é o lugar da consciência, do sentimento e da emoção? Alguns tentarão dizendo, não, mas é porque a biologia queria gerar laço social. A biologia pretendia gerar laço social. Mas gerar laço social para quê? Para produzir cultura? Para quê? Para produzir valores? Para quê? Para produzir espiritualidade? Para produzir o quê? Ah, bom. Se você vê um objetivo espiritual maior, aí você entende. Entende o que quero dizer? Mas você não tem uma função neurobiológica para a evolução biológica. Estou sendo redundante na ênfase, só para ser claro. Você não sabe para que serve a consciência. O contrário, se você pensar friamente, a consciência não sapiens, por que nós somos tão complicados, gente? Para não ficar só em biologia, vamos falar agora de problemas humanos. Você sabe por que nós somos complexos? Porque nós somos um adolescente evolucionário. O primata é ancestral, é antigo e resolvido. Vê a vida dos primatas e a nossa. Se reproduz, cuida de seus filhotes, tem instinto gregário,
vive bem nas florestas, desde que o homem não faça nada com eles, estão ótimos. Muito bem, obrigado, porque eles não têm o córtex que nós temos, porque eles são antigos e consolidados. Sabe o que nós somos? Uma espécie que tem 100 mil anos, há 100 mil anos estávamos prontos, 1 milhão de anos de bacatela, nós somos um elo perdido. A gente não é nem um ser de consciência plena e nem somos macacos mais. É um meio Não somos nem macaco. criança nem adulto, é isso. Acabou, acabou, é isso aí. Nem criança muito bem resolvida e nem adulto que deveria ser bem resolvido. Está no meio termo. E é por isso que eu estou começando a acreditar que, e aí agora eu vou me permitir um questionamento, ninguém espere o planeta de regeneração tão rapidamente assim. Vai demorar, porque talvez demande até alterações neurofisiológicas, neuroanatômicas e cerebrais. O nosso córtex talvez ganhe uma outra camada. A chegada de espíritos mais evoluídos, quem sabe, mas vai demorar um pouco isso aí, viu? Eu acho que a turma se animou e achou que vai ser muito rápido. Não é. Vai demorar um pouco. E isso é o que? A discussão entre biologia e espiritualidade. É porque adolescentes somos ansiosos. Queremos Ansiosos. tudo rápido, é por isso. E é muito Então vai feliz a demorar um sua pouco. expressão, adolescentes evolucionários, muito feliz, muito bom. Nós estamos, assim, passados do tempo, eu não Tá certo. resisto, não vou poder fazer todas as perguntinhas que ficaram para mim, Claro. só fazer, diga, Não, eu só ia dizer que a professora Rosa, que é nossa doutora em biologia, tem que ela falar. vai falar, ela vai falar, ela vai Eu quero falar. ouvi-la. Eu também. É, eu queria só fazer aqui um registro, porque você citou o nosso amadíssimo Edgar Morin, Sim. e no Paradoxo, né, do livro dele, ele fala sobre o que a física quântica fala sobre o elemento zero na evolução, não é? Naquele coisa das batatas e tudo, ou o macaco 100, não é isso? Essa coisa. Existem mais outras questões, mas nós agora vamos ouvir aqui, não podemos perder a oportunidade da doutora em genética estando aqui conosco. Rosa, Ó, na realidade, é assim. O professor Denizar disse que ele agora vai desenvolver esse estudo, né, para as próximas. Mas com certeza a gente já sabe que a consciência, ela não tem uma herança genética. Você não tem uma regulação para a diferenciação da consciência, né? O máximo que a gente tem é na liberação das moléculas da emoção, dos neuropeptídeos, do sistema hormonal. Isso tudo você tem um controle genético. Mas existe algo mais que comanda essa própria diferenciação, né? Então, quando você tem um comportamento de estresse, não é o teu corpo que de repente vai produzir cortisol ou adrenalina. Quando você tem o estresse está no espírito. É o espírito que vai comandar o organismo, que vai agir ali em tálamo, córtex, hipotálamo, hipotálamo, né? Na hipófise, e vai fazer a liberação do cortisol e da adrenalina, e você vai ter a taquicardia, as mãos frias e todos os outros sintomas de estresse. Um sistema que era importantíssimo quando a gente tinha que fugir de predador, quando estava no início do nosso desenvolvimento na Terra. Porque aí a musculatura ficava tão ativa que você conseguia fugir dos predadores, né? Então, assim, não tem como se compreender. Enquanto a ciência ficar buscando nas células, no tecido, uma explicação genética para isso, não vai encontrar, porque isso é em comportamento, como ele já falou, comportamento é outro departamento, está ligado às emoções, está ligado à consciência, e a gente sabe que a consciência, na realidade, ela é extrafísica. Você não consegue ver a consciência na neuroimagem. Você, na neuroimagem, quando eles fazem as ressonâncias com neuroimagem, você vê a expressão dos sentimentos da consciência, mas você não consegue identificar a consciência. Você em que regiões você tem mais marcação, que pode estar mais ansioso,
ou que você está mais relaxado. Mas você não vê a consciência, você vê a expressão da consciência. Então, assim, eu acho, à medida que a própria ciência vai evoluindo, a gente vai chegar que tem um princípio diretor que não é físico, que faz toda essa regulação, né? Então, assim, eu gosto muito da história das girafas. Você vai me permitir voltar só lá nas girafas, rapidinho, a gente já está muito atrasado, não vou estender mais. Mas a única coisa, o único problema do Lamarck é que ele não era ainda da genética, né? Embora eles fossem todos conterrâneos do Mendel, as leis de hereditariedade, as leis de Mendel, elas ficaram guardadas numa gaveta até o início do século XX. Então, eles não tiveram conhecimento sobre genes, transmissão de características, né? Então, o único problema do Lamarck, na realidade, é que ele achava que a girafa ia esticando o pescoço e cada espécie, na verdade, era uma coisa extremamente simples. Você tinha girafas de pescoço mais curto, médio e mais esticado, cada uma com a sua característica genética para ter um pescoço mais curto, médio ou mais longo. Mas você só, na época em que você só tinha alimentação nas árvores maiores, as que conseguiam se alimentar bem, a ponto de crescer e se desenvolver e se reproduzirem, eram aquelas que tinham o pescoço mais longo. Não quer dizer que hoje, ocasionalmente, você ainda não tenha girafa que nasce com o pescoço curto, porque as mutações elas acontecem. Mas a espécie que as girafas que sobreviveram foram aquelas que tinham características genéticas para ter um pescoço mais longo e a partir daí, mas Lamarck não havia, quer dizer, é aquilo que eu falei, as leis da hereditariedade ficaram guardadas, escondidas lá no setor lá da igreja, até que um outro cientista, no início do século XX, as resgatou. E aí, então, é que elas passaram a ser de conhecimento público. Mas agora, em relação a isso, ao comportamento, com certeza, eu estou esperando as suas aulas ansiosamente, porque eu sei que você vai, já percebi que você vai caminhar para isso. Se você não coloca o princípio inteligente, fica um princípio diretor, muito difícil você explicar as próprias especiações. Porque você diz assim, não, é porque o homem veio do macaco, né? O cachorro atual vem né? Vem da mesma um grupo de felinos e vai, né? Só que fica faltando a gente lembrar que os princípios inteligentes chegaram na Terra e foram eles mesmos comandando a diferenciação dos seus grupos, né? Então, a gente tem os primatas, tudo bem, você tem os primatas com seus espíritos, e nós temos a humanidade que teve todo o seu estímulo desenvolvido por princípios inteligentes que iam habitar corpos humanos. E a gente foi evoluindo, né, em termos de corpo, até 100 a 150 mil anos atrás, como espíritos que foram, segundo Kardec, alguns evoluíram desde o início no próprio planeta, mas com certeza a gente teve levas de espíritos que chegaram à Terra e foram trabalhando a preparação dos corpos para o Homo sapiens que somos nós até hoje. Agora, se a gente vai ter um Homo sapiens, não sei. Mas eu concordo plenamente com você, Denizade. Eu sempre falo isso. Eu sei que estipular uma data para o planeta de regeneração, eu sempre falo, esquece. Talvez daqui a 1000 anos, 2000 anos, eu não sei. Mas nós ainda estamos longe de um planeta de regeneração. É só a gente olhar as guerras, os atos de crueldade que ainda estão se acontecendo em guerras que a gente achou que nunca mais, não iria ver isso no século XXI. Então, estamos longe, concordo com você. Muito bom, professora. Pois é, Você mas vai nos ajudar demais aqui. Eu vou só fazer um pequeno comentário. O Dr. Hamid Kutzwami faz uma hipótese, né, no livro Evolução Criativa das Espécies. Aí ele fala de um super neocórtex. Por quê?
porque existem funções da consciência, a nossa consciência continua ainda muito ligada ao pensamento. Então, a gente ocupa a nossa realidade humana muito básica e estruturalmente com pensamentos. Só que a gente não sabe, e pensamentos que apreendem a realidade através de conhecimentos. A gente não sabe o que é a intuição, por exemplo. O olhar para uma realidade e ver uma imagem, ver um todo. A compreensão de todos, que é um negócio muito complexo, que é uma operação intuitiva, né? A pessoa olha para uma realidade e vê um todo, e ela diz: eu vi um todo ali acontecer, eu vi uma coisa completa. Ela viu passado, presente e futuro. Isso é o quê? Isso é intuição. Isso não é mais isso não é mais da cronologia, isso é sincrônico. E o Jung fala disso, de uma percepção sincrônica, uma visão do todo. Ora, uma visão do todo talvez exija um córtex ainda mais aprimorado, que você não opera com pensamento, você opera com uma visão intuitiva, que é a chamada visão interior que a gente faz hoje, né? Isso era uma observação que eu queria dizer. O superneocórtex vai integrar a intuição, vai ter uma visão mais complexa e completa. Nós não sabemos o que são todos, gente. A gente vê partes da realidade, tempo totalmente parcializado. O todo, ninguém conhece nem a si próprio, nem o outro como totalidades. E a totalidade é o grande desafio. E, finalmente, só para dizer que o Lamarck ele dialoga hoje com epigenética. Por quê? Porque estão se estudando como é que mudanças ambientais, como é que estímulos externos e fatores importantes do ambiente podem afetar o comportamento, não a estrutura do gene, mas o comportamento genético. A expressão dos genes. A expressão do gene, que é uma forma de Ambiente, comportamento. E isso. observe, e aí se afeta todo o desenvolvimento daquele organismo, o modo como ele vai evoluir. Porque, por exemplo, tem estudos de acompanhamento de crianças que nascem com uma determinada predisposição cerebral, digamos assim, um determinado comportamento cerebral, de temperamento, de comportamento neuroquímico, e depois a criança exposta a certos sofrimentos. Aí os estudiosos mostram como começa uma modificação no funcionamento das células do organismo dela. E eles linkam isso a estímulos ambientais. Então, existe hoje um diálogo entre a obra de Lamarck e a epigenética. E, por fim, um problema extremamente complexo que nós vamos enfrentar nas próximas aulas, que é o seguinte: o Davey observou isso. Ele disse: olha, curioso, as espécies, quando são retiradas do seu meio habitat, as domesticadas, algumas delas têm uma dificuldade enorme de se reproduzir. Até hoje é assim, né? Você pega um casal de tigres e tenta reproduzi-lo, e ainda mais se eles já foram desde cedo domesticados. É uma dificuldade imensa para reproduzir. Pergunte-se por que é que animais selvagens, bruscamente retirados, né? Não o cavalo que está conosco há milhares de anos, nem o gato, nem o cachorro, mas os animais tirados do meio vital deles, do ecossistema deles, chegam no meio ambiente doméstico, não se reproduzem, mas isso é para a próxima aula, porque a gente vai enfrentar um problema complexo da reprodução que envolve o espiritual nos animais. Muito bem, jornalisticamente já deixou aqui uns ganchos para nós. Eu vou só lembrar a questão do telos, que você, quando você comentou o criacionismo, que é um telos, né? Mas também queria que você falasse sobre o telos para o espiritismo. Isso fica também, evidentemente, para as próximas. A Fantástica a tua questão dos pergunta, conceitos de professora Elsa. eternidade e imortalidade e aquela máxima, ou se adapta ou morre, do Darwin, que você já tangenciou aí e acabou também de falar sobre isso, mas certamente nos próximos encontros você vai trazer mais. E uma questão, quando você falou das emanações, né, que você lembrou Plotino, o nosso filósofo lá
das emanações, que ele falou do uno e do múltiplo, que o múltiplo são emanações sucessivas do uno. Isso também fica para o nosso próximo encontro, se Deus quiser, porque agora é uma pena, né? Porque essa é a verdadeira essência do sonho de Deolindo, que também é o nosso, de nós mantermos esses diálogos de alto nível. Aqui no ICEB é o grande sonho desses espíritos pioneiros que avançaram e trouxeram uma instituição como o ICEB, que não só abarca, mas possibilita esses diálogos, essas discussões que, convenhamos, não são muito fáceis de nós desenvolvermos em muitos lugares. Mas o E só ICEB para está terminar, aberto viu, para isso. professora? Só lhe interrompendo um instante maravilhoso que você falou, nós vamos trazer também o problema do darwinismo social, que é quando Isso, o Darwin é aplicado ao campo social e é aplicado como ideologia de isso. triunfo entre supostos grupos superiores e supostos grupos inferiores. Como é que o racismo entra no darwinismo social e como era diferente o conceito de raça no 19, que é utilizado por Karl Marx, por Freud. Eu vou trazer as citações de Freud citando raças. Raça no 19 é uma coisa, era um conceito que hoje na antropologia nós chamamos de etnia. E eu vou explicar por quê. Aí tem o racismo geneticamente determinado, não geneticamente, mas determinado pela biologia orgânica do 19. Depois o racismo influenciado por ideias genéticas e o darwinismo social. E como é que o Kardec usou raça no 19, como Marx usou, Freud, como Darwin, que tinha outro sentido e que tem muita confusão nesse sentido também, né? É hora da gente enfrentar isso. Eu vou terminar dizendo que eu ainda preparo uma palestra, vai ser muito divertido isso, em que eu vou colocar frases de autores conhecidíssimos, famosíssimos, frases do Kardec, do Marx e do Freud. E vou perguntar para a pessoa escolher de quem era a frase. E a pessoa vai achar que era do Kardec, o que era do Marx, vai achar que era do Freud, o que era do Kardec, e por aí vai, viu? Porque eles todos estavam expostos ao mesmo Zeitgeist, espírito de época. Isso. E tem categorias que eles repetiram. E tem semelhança, eram todos humanistas do 19. É uma brincadeira muito bacana essa. E Vai ser todos muito muito bom, grandes. muito bom, muito bom. E quando você falar do darwinismo social, certamente você vai chegar à questão da eugenia, Sim. que está lá também nessa época, na fase triste da Alemanha. E que biologia foi essa que, sendo o povo mais desenvolvido filosófica, industrial, econômica, tecnologicamente da Europa, indiscutivelmente, nos anos 30, que genética foi essa? Que cultura foi essa? Que fez o que fez, sendo quem eles já eram do ponto de vista do pensamento racional. A filosofia moderna e contemporânea, a contemporânea é alemã. Sim, Schopenhauer, certamente. Friedrich Nietzsche, Goethe, o grande poeta, e por Emmanuel Kant, para citar três gigantes, O grande Kant. Emmanuel Kant, Schopenhauer, Goethe, o maior poeta de língua alemã, Freud era austríaco, de fala alemã, mas os clássicos da filosofia alemães, o povo altamente desenvolvido pelo pensamento racional, chegou onde chegou. Não tem biologia, não tem genética, não tem nem antropologia que explique isso. Eles recuaram para o Império Romano piorado. A pior fase do Império Romano seria a Alemanha dos anos 30. Você não explica isso por genética, você não explica por biologia, você não explica nem por antropologia, porque a antropologia trabalha com uma ideia de cultura. E não tem evolução cultural, não tem retrocesso cultural que explique. Você pira com um negócio desse.
Então, como é que você explica isso? Aí Nos você entra no aguardar espiritual. as próximas atrações, né? Então, Denizar de Souza, uma alegria, mais uma vez, o ICEB receber você para esse diálogo, essa informação, essa pesquisa, tudo tão precioso para nós que você sempre traz em benefício de nós todos e do ICEB. Que a paz de Jesus permaneça contigo, meu irmão, meu querido amigo, meu companheiro e nosso querido expositor do ICEB, e que juntos agora, mestre amado, nós te agradecemos profundamente pelas horas felizes com que tu nos reuniste aqui para o enlevo de nos aprofundarmos nas faculdades que nosso Pai Celestial nos ofereceu como espíritos imortais. Nós te pedimos, mestre, que continues a nos ajudar a todos no desenvolvimento harmônico, ético, das nossas faculdades, e te pedimos ainda que fortaleças o ICEB, para que continue a nos oferecer estas oportunidades de enlevo intelectual, emocional, fraterno, que nós aqui vivemos, como hoje, com a presença de nosso querido irmão Denizar de Souza. A tua paz, mestre, permaneça conosco em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja.